Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui e hoje eu queria falar sobre crescimento espiritual. Mas antes, deixa eu dar um aviso para você. Todos os livros no site do Dizascope estão com frete grátis, isso mesmo, frete grátis para o Brasil inteiro, qualquer livro. Invista no seu crescimento espiritual. Se liga no que está escrito em 1 João, capítulo 2, verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Nesse texto, João fala de 3 estágios do crescimento espiritual. Às vezes eu já fui em alguns eventos, por exemplo, de jovens, que eles usam o texto falando: jovens, vocês são fortes. Mas esse texto não fala sobre um jovem de idade, mas sim de estágios do crescimento espiritual. Seriam aqueles que ainda são filhinhos espiritualmente, depois jovens espiritualmente e depois pais espiritualmente. E eu gostaria de falar algumas características desses estágios para você e que você fosse pensando aí em que estágio você está. O primeiro estágio que ele fala é filhinhos. Então, o que precisa para ser um filhinho? Primeiro, você precisa ter nascido de novo. Segundo, você precisa conhecer o Pai. Olha o que ele diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E terceiro, o filhinho já tem a noção de que os seus pecados foram perdoados. Verso 12, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Então, para João, o primeiro estágio, filhinhos, é você ter nascido de novo, claro, é você conhecer Deus como Pai e você já ter noção, seus pecados foram perdoados, ter a noção do seu perdão. Agora, o que o filhinho ainda não consegue? Ele ainda não está vencendo o maligno, ele ainda tem muita dificuldade com os seus pecados, apesar de saber que foram perdoados, ele ainda tem dificuldade. Ele ainda é fraco. Quando vem um momento difícil da vida, um vento, uma tempestade, uma perseguição, ele ainda tem dificuldade de lidar com aquilo. E a palavra ainda não permanece nele. Ele ainda ouve a palavra, ele lê a palavra, mas aquilo ainda não permanece nele. Ele tem dificuldade ainda em viver a palavra de Deus. E aí que João fala do segundo estágio, jovens. E quais são as características dos jovens? Além de ter nascido de novo, conhecer o Pai, entender que seus pecados são perdoados, agora eles começam a vencer o maligno. Ele começa então a conseguir andar em santidade, viver uma vida de pureza. Ele começa a vencer as tentações do diabo. Segundo, ele fala: jovens, vocês são fortes, ou seja, ele começa a aguentar as situações da vida. Ele começa a se tornar, assim, a Bíblia direto dá um exemplo de árvore, né? Aquela árvore que aguenta as tempestades, aguenta as perseguições, aguenta os tempos de escassez. E a palavra começa a permanecer nele. Aquilo que ele está ouvindo, aquilo que ele está lendo, começa a permanecer dentro dele e começa a dar frutos. A palavra permanece. E o que o jovem ainda não alcançou? Primeiro, ele ainda tem um conhecimento raso de quem é Deus. E segundo, ele ainda não teve filhos. E aí João então fala de um terceiro estágio, do estágio mais maduro, que são os pais. E ele diz assim: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Ou seja, a característica de maturidade para João é um conhecimento de Deus. Você conhece ele como Pai, você é curado em relação a isso, mas você aprofunda muito mais, você começa a entender da soberania de Deus, da grandeza de Deus, dos atributos de Deus. Você conhece aquele que existe desde o princípio. E é lógico, o nome já diz, qual é a principal característica do pai espiritual? É que ele tem filhos. Ele começa a cuidar de outros filhinhos, ajudando eles a se tornarem jovens. E por que eu estou falando de crescimento espiritual? Porque você precisa entender algo muito importante na palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 4, verso 1, olha o que diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Olha que louco que Paulo está dizendo. Você é herdeiro, ou seja, você é dono de tudo, mas enquanto você é menor, enquanto você é criança,
você não tem diferença nenhuma de um escravo, porque você não pode pôr a mão na herança. Então, é entender que quando a Bíblia fala de reino de Deus, toda hora ela fala sobre herdar o reino de Deus, herdar o reino de Deus. Mas essa herança é para filhos maduros. Eu creio que a gente às vezes deixa de viver algumas experiências com o reino de Deus, com a presença de Deus, que já são para nós hoje, por imaturidade, por não estar crescendo nele. A gente não pode simplesmente saber que os nossos pecados são perdoados, que Ele é nosso Pai e parar. Nós temos que nos aprofundar, gente. Nós temos que crescer e crescer a ponto de começar a ajudar outras pessoas a começarem. Eu creio que é aí que nós vamos começar a ter experiências mais profundas. Por quê? Porque nós já estamos nos tornando filhos maduros que vão poder herdar o reino de Deus. Agora, uma das principais características da maturidade espiritual é a dependência de Deus. E é interessante que é ao contrário do nosso crescimento como pessoa, como físico. Pois a característica de que você está crescendo como um filho, como uma pessoa, é que cada vez você se torna mais independente. A gente começa a vida dependendo totalmente do nosso pai e daqui a pouco a gente depende menos e menos e menos, até que a gente casa e não depende mais emocionalmente, nem financeiramente, nada, porque nós amadurecemos. Agora, na vida espiritual, essa verdade é inversa. Quanto mais você cresce, mais você consegue reconhecer o quão dependente de Deus você é. Olha que interessante isso na vida de Paulo. Em 1 Coríntios 15, no verso de número 9, aqui é o início do ministério de Paulo. É mais ou menos no ano 54 depois de Cristo e olha só o que Paulo escreve. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo está dizendo, cara, dos apóstolos, desse grupo seleto, desse pequeno grupo, eu sou o menor. Eu sou o que mais depende de Deus. Na verdade, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Agora dá uma olhada em Efésios, capítulo 3, verso 8. Paulo já 6 anos mais maduro. Olha só o que ele escreve. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Agora Paulo está 6 anos mais maduro e ele diz, eu sou o menor de todos os santos. Percebe? Ele começa dizendo, eu sou o menor dos apóstolos. Ou seja, desse grupo seleto da liderança, eu sou o menor. 6 anos andando com Cristo, 6 anos cheio do Espírito Santo, ele diz, não. Eu sou o menor dos santos. Ou seja, de todos que conhecem a Cristo, de todos que aceitaram a Jesus, da igreja do Senhor, eu sou o menor membro, cara. Eu sou o que mais depende de Deus. Agora, em 1 Timóteo 1,15, Paulo está 8 anos mais maduro e talvez ali no ápice do seu ministério, do seu amadurecimento, e olha o que ele diz. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cara, ele começa dizendo, do grupo da liderança, dos apóstolos, eu sou o que mais depende de Deus. Daí ele começa a falar, não, dos santos, da igreja do Senhor, eu sou o que mais depende de Deus. E ele termina o ministério dele dizendo, não, dos pecadores, ou seja, de todos os homens que já viveram, de todos os homens que vão viver, de todos os homens que estão vivos, eu sou o maior pecador, eu sou o que mais depende da graça de Deus. Maturidade na vida cristã é a sua dependência de Deus aumentando a cada dia. Se você gostou desse vídeo, se ele abençoou sua vida, cara, eu quero te agradecer muito por você estar junto com a gente. Segundo, dá uma curtida aí, comenta no vídeo, compartilha esse link e se inscreve no canal para você receber primeiro. Nós estamos rumo a 200 mil inscritos, cara, tá muito legal, já tendo um feedback muito legal de vocês. Deus abençoe vocês e não se esqueçam, você é uma cópia de Jesus.